Vamos lá com a notícia na tarde, faltando agora 23 minutos para as 3 horas, temperatura de 27 graus no Morro da Cruz. E o assunto ainda é a tragédia em Santa Maria e as consequências e o trabalho de prevenção que tem que ser feito a partir de agora. E os enquadramentos também, a responsabilização que é inevitável. Hélio Rubens Brasil é presidente da Acrimesc, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina. Advogado Hélio Rubens Brasil, o que poderá acontecer por lá? Que tipo de responsabilização pode ser feita na tragédia de Santa Maria? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, foi uma grande tragédia, né? Então, precisamos esperar, primeiramente, que a polícia investigue e apure e aponte as responsabilidades, mas de primeira mão nós podemos verificar que, por exemplo, a responsabilidade civil, né, ou seja, uma possível ação de dano moral, etc., a responsabilidade, nesse caso, em primeiro lugar, é da boate, certo? Dos proprietários da boate. Porque as pessoas estavam naquele local, então, objetivamente, eles já respondem por esse tipo de dano, né? Se houve um dano, houve uma morte, eles respondem por isso. Bom, e o Estado, como ele pode ser responsabilizado? Então, primeiramente, da boate. Em segundo lugar, com a investigação, se for detectado alguma omissão do Estado, seja na fiscalização, seja na aprovação de normas técnicas, entre outras coisas, aí sim, ele pode ser co-culpado da tragédia que aconteceu. Então ele pode ser responsabilizado também, com autoria. E a banda que utilizou aquele material pirotécnico que provocou incêndio? Nos parece que a banda ficaria num terceiro ponto, né? Aí caberia, se fosse o caso, se ela não tivesse autorizada a usar aquele tipo de equipamento pelos donos da boate ou pela boate, numa ação regressiva da boate contra os integrantes da banda, aí sim. Mas num primeiro momento me parece que não poderia até ter sido a causadora do problema, mas ela não é responsabilizada diretamente na esfera civil. Daí na esfera penal nós precisamos aguardar as investigações para ver quem teve responsabilidade no incidente. Ele poderia ser punido com prisão, o integrante da banda que provocou aquilo, ou os integrantes da banda? Na verdade, existem dois tipos de prisão cautelares no nosso ordenamento hoje: a temporária e a prisão preventiva. Temporária já foi feita. Exatamente. Me refiro à condenação penal. Exato. Não, ele pode ser responsabilizado se for apurado que ele teve culpa no episódio, né? Ele pode ser processado e, ao final, sim, se houver uma condenação, ele pode sim ser preso em virtude disso. Mas isso, se houver condenação, aí nós estamos já muito na frente, né? Precisa primeiro haver a investigação, os elementos do inquérito vão para o Ministério Público, onde o Ministério Público vai ver quem tem responsabilidade de autoria. Materialidade existe, porque houve realmente um incêndio, existem vítimas, então aí o Ministério Público vai ver de quem é a responsabilidade, com base nos depoimentos, etc., e aí apontar, denunciar os possíveis autores. E o fabricante do extintor, que não funcionou, está ameaçado? Também na de alguma verdade, punição? Nós temos que ver se realmente não funcionou, né? Aí vamos ver pelos depoimentos das testemunhas, se os extintores estavam em dia, né? Se os extintores estavam com a validade em dia. Se já estavam com a validade vencida, eu penso que não tem nenhuma responsabilidade dos fabricantes do extintor, porque deveriam ter sido trocados. E também porque para você produzir extintores, você também tem a fiscalização dos órgãos oficiais, tanto bombeiro quanto dos órgãos de fiscalização do governo. Então, se o extintor não funcionou, alguma coisa aconteceu nessa cadeia de produção. Então, alguém não fiscalizou, né? Também, mas me parece que não é o caso, não seria o caso. Pois tem hoje uma denúncia no Rio Grande do Sul de que a empresa que instalou o sistema de acústica da boate é de propriedade de um bombeiro militar, que está na ativa. Certo. Inclusive ele tinha um sócio
bombeiro também que estava aposentado, mas esse sócio se afastou da empresa já há algum tempo. Então ele está na ativa e há uma acusação de que se beneficiava, até os laudos saíam mais rapidamente quando eram feitos através da empresa dele e por aí vai. Uma situação como esta aí pode levar a uma punição do bombeiro, mas pode atingir também o Estado, já que a corporação... Na verdade, aí não me parece não existe nexo de causalidade entre uma coisa e outra, mas realmente o funcionário público ele não pode, né, ter empresa privada, ser sócio de empresas, ainda mais no mesmo ramo. Né? Então ele provavelmente vai sofrer, se isso for realmente verdade, ele vai sofrer algum tipo de processo administrativo, alguma punição administrativa na sua corporação. Pode até ser excluído, se for o caso. Uma ação coletiva é comum numa situação como essa, né? Numa situação como essa, como faleceu muita gente, né? Uma tragédia grande, mais de 200 pessoas, é comum que se façam associações e se ingresse com ações coletivas. Mas nada impede que cada um postule individualmente, né? Cada família, cada familiar de pessoa que faleceu, né, ou até que continue internado, promova ações para que seja reparado o dano ou o dano moral que é a morte do seu ente querido. A busca de indenização aí, ela poderia seguir que caminho? Basicamente junto ao Estado, né? Na verdade, como a gente estava comentando no começo, primeiramente, pelo direito, pelo Código do Consumidor, a pessoa estava numa boate, a boate é responsabilizada, certo? Agora, se for verificado que houve omissão do Estado, seja na fiscalização, seja em qualquer outro requisito obrigatório que ele deveria estar atento, pode ser corresponsabilizado, né, inclusive civilmente. Aí poderia ser entrar-se com ação contra a boate e também contra o Estado. Eu fico imaginando, estamos trabalhando em hipótese, né? Sim. Eu fico imaginando comprovação, por exemplo, de responsabilidade do Estado, o tamanho do valor de pedido de indenização. Será algo extraordinário, né? Na verdade, não existe um valor pré-fixado, certo? Hoje em dia, por morte, nós vemos algumas jurisprudências do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que eles fixam até 300 mil reais, né? É diferente dos Estados Unidos, que os valores são bem altos, são altíssimos, né? Mas o nosso judiciário poderá fixar, o judiciário do Rio Grande do Sul, valores até esse montante. Na verdade, por isso que me parece que seria responsabilizado também o Estado, porque me parece que com 200 mortes num valor desse para cada familiar, a própria boate, os donos da boate não teriam capacidade financeira para conseguir pagar todas essas indenizações, né? Pois e seguro? Deve existir seguro, né? Se a boate tiver seguro, sim, o seguro até o limite da apólice, né, ele paga essas indenizações, ou seja, se o Estado, se o judiciário arbitrar em 100 mil cada indenização, e o seguro cobre até 50, o seguro paga 50 e daí o dono da boate, ou o proprietário, ou o Estado vai ter que completar aquela outra parte que foi determinada pela Justiça. E os familiares poderiam também entrar com ação alegando danos morais, e como é que seria isso? Danos morais nesse caso? Não, os danos morais são pela perda do ente querido. Pela perda da pessoa. E eles podem ingressar também, inclusive as vítimas que ainda estão hospitalizadas, né, com danos materiais, que seria o tratamento médico, né, todo o tratamento médico, porque pode causar pneumonia tóxica, isso pode se estender por anos o tratamento, né, remédios, entre outras coisas, que daí seria o dano moral. Até mesmo lucro cessante, se a pessoa trabalhava e deixou de trabalhar em virtude disso, né, ela tem que receber esses valores mensais que ela não irá receber porque não está trabalhando. Bom, falamos até agora aí das possibilidades, né? Exato. Dos caminhos que existem, sempre em cima de hipótese, de confirmação disso e daquilo, de acusação e de responsabilidade. Agora, vamos falar um pouquinho do trâmite e do tempo. É um assunto complexo. Seria tratado lá no âmbito de Santa Maria,
é âmbito para Estado, é para Brasil, e o tempo que um processo desse aí pode tomar? Em verdade, existem a competência territorial, então é em Santa Maria. O Judiciário de Santa Maria é que vai tomar pé de tudo e vai começar um processo, a partir tanto se for processo civil quanto processo criminal, a partir do processo criminal da denúncia e o processo civil a partir de uma ação civil por indenização, né, seja dano moral ou material. E quem vai julgar é a comarca de Santa Maria, são os juízes da comarca de Santa Maria. Posteriormente, se houver recurso, o Tribunal de Justiça e, por final, se houver recurso, para Brasília. Mas é Santa Maria que vai julgar, a Justiça Comum de Santa Maria. E prazos? É possível falar em prazos? Em verdade, o Código de Processo Penal estabelece alguns prazos, porém é muito difícil, pela quantidade, pelo volume de processos que existe no nosso judiciário, é muito difícil você estipular um prazo, quando isso vai acontecer. Existem vários outros catástrofes e acidentes, como aquele do Boeing da Gol, né, que depois de 10 anos é que o processo foi julgado. Então são coisas que demoram o trâmite pela quantidade, pelo assoberbamento de processos no Poder Judiciário. Alguém está sujeito a júri popular? Se for comprovado algum dolo, ou seja, a intenção, que não me parece que é o caso, parece que foi um acidente mesmo, né? Todos devem ser responsabilizados de forma culposa. Culposa, homicídio culposo, exatamente. E aí, nesse caso, não haveria o júri popular? Não haveria júri popular, mas em virtude da quantidade de vítimas, né, provavelmente a pena seria uma pena alta, né, porque existe um concurso material aí de vários homicídios culposos. 11 minutos para as 4 horas, estamos conversando com o advogado Hélio Rubens Brasil, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, e a tragédia em Santa Maria. 11 para as 4, intervalo, daqui a pouquinho retornaremos aqui com mais alguns aspectos desse assunto. Até já. 7 minutos para as 4 horas, notícia na tarde. Estamos conversando com o advogado Hélio Rubens Brasil, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, e a tragédia em Santa Maria. Normas técnicas, enfim, legislação a respeito do assunto precisam também de alguns ajustes, né, advogado? Nos parece que também precisa de alguns ajustes, e a gente conferiu as entrevistas dos membros lá da Corporação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, dizendo que as normas dizem que naquele tipo de boate, a quantidade de pessoas, a lotação da boate, seriam preferencialmente 2 portas de emergência. E na boate tinha apenas uma. Então, que isso estava dentro da legislação, das normas técnicas. Nos parece que preferencialmente 2 fica muito vago, né? Talvez fosse melhor que se colocasse no mínimo 2 portas de emergência, né? Aí é uma questão de legislação, de técnica, né? De normas técnicas que o próprio Corpo de Bombeiro ou os engenheiros que projetam esse tipo de normas deveriam tentar mudar, porque se tivessem 2 portas, talvez poderiam ter salvo muito mais vidas, né? É uma questão aí que merece uma atenção especial. Voltando agora para uma questão da própria associação. Vocês estão fazendo um movimento lá para doação de sangue, né? Isso, nós iniciamos... Para ajudar as vítimas lá em Santa Maria. Exatamente. A Associação dos Advogados Criminalistas iniciou uma campanha nessa manhã de doação de sangue. Fomos ao EMOSC, né? Nos cadastramos lá. Os colegas já começaram a doar sangue e vai perdurar por essa semana e a semana que vem. Os colegas advogados vão prestar essa solidariedade às vítimas que ainda estão hospitalizadas, né? Se precisar de sangue, teremos aqui bastante em estoque para encaminhar para lá. Deixa eu puxar um pouquinho para Santa Catarina, nessa área aí, de eventos, de bares, restaurantes, boates. Tem muito problema em Santa Catarina? Tem muitas ações em Santa Catarina? Ações, eu não sei se existem muitas ações, mas nos parece que foi feito um levantamento pelo Ministério Público e pelo Corpo de Bombeiros, que vários estabelecimentos não estão totalmente de acordo com as normas de segurança.
Então, o que acontece? Nós precisaríamos que essas normas fossem obedecidas. Nós temos aqui na Secretaria de Segurança Pública, se não me engano, a divisão de jogos e diversões, que é uma parte da Secretaria de Segurança Pública, que fiscaliza esse tipo de estabelecimento. Então, eles têm que estar em cima, né, para ver se realmente há condições ou interditá-las, né? Muito bom. Hélio Rubens Brasil, presidente da Acremesc. Muito obrigado pela participação aqui, pelas informações na CBN Diário e na TV Com. Eu que agradeço e convoco também todos os ouvintes que quiserem também doar sangue, ajudar nesse gesto de solidariedade, que se encaminhem ao Hemosc, que eles estão esperando todos lá. Obrigado, advogado. Agora 4 minutos para as 4 horas.